Irmãos, nós vamos falar hoje de um verso que você certamente conhece. Eu vou falar inclusive de dois versos, é interessante. Esse é um verso que me toca muito, porque eu vivi, quando o meu filho, que fez aniversário de 22 anos ontem, estava conosco uma vez lá na praia de Cotovelo, em Natal, onde moram meus pais. Eles daqui a alguns dias não estarão mais morando lá, certo? Meu pai já está idoso, enfim, nós vamos ter que tirá-lo da praia, porque é um pouco distante, a assistência fica um pouco complicada e por conta da idade e tudo mais, a gente não vai mais permitir que ele fique lá na praia, não. É por segurança dele mesmo e ele já sabe disso. Mas nós estávamos lá na praia uma vez e nós nos viramos, né, com os nossos filhos ali ao redor, e a praia de Cotovelo lá em Natal é uma praia, considerada uma praia meio perigosa um pouco, porque tem muita onda, o mar puxa e tudo mais. Para resumir a história, eu dei as costas para os meus filhos por um segundo só para tirar uma foto. E de repente meu pai grita lá dentro do mar. Meu pai estava dentro d'água e ele fez assim, ei! Quando eu olhei, pensando que meu pai estava me chamando a atenção, foi suficiente para eu ver meu filhinho Daniel, hoje com 22 anos completados ontem, pequenininho, ele tinha o quê? 2 ou 3 anos, dentro d'água, com água pela cintura, e aonde engoliu ele, e só foi o tempo, queridos, de eu correr e pegar ele boiando na água. Se eu tivesse demorado mais 5 segundos, eu teria olhado para trás e não saberia onde localizar meu filho no meio daquele mar puxando, não sabia. E aí eu tirei ele de dentro d'água, agradeci muito a Deus, e naquele tempo, o Danielzinho já tinha decorado o Salmo 37, verso 5. E ele dizia assim, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Daniel cresceu, esse verso nunca saiu da memória dele, ele sempre se lembra desse verso e ele sabe que o segredo é esse, o segredo da caminhada é esse. É a gente entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. E nós queremos falar hoje um pouco sobre essa confiança. Hoje a gente está vendo o mundo passando por transformações, o Brasil já entrou na era da vacinação, está todo mundo aí ansioso para receber a vacina, certo? As primeiras movimentações para vacinar a população de risco, procurando dar prioridade a quem de fato é prioridade, sem as interferências político-demagógicas de um ou de outro. Não aproveita que está aqui, vou vacinar meus amigos, aqueles que são meus, certo? Por isso que é importante a população estar sempre fiscalizando para ver se esse ou aquele líder, quando eu falo da liderança, irmãos, eu falo de uma liderança em geral, em canto nenhum do mundo, líder, qualquer pessoa que está liderando não tem o direito de tirar o direito de outra pessoa para vacinar um amigo seu, uma amiga sua, a não ser que essa pessoa esteja ali, de fato, preenchendo os critérios necessários e suficientes para permitir a vacinação nesse primeiro momento. A vacina vai chegar para todo mundo, vai. Mas eu estou falando tudo isso aqui por quê? Porque em meio a tudo isso, há de certa maneira a geração de uma crise de confiança e a gente acaba ficando preocupado. Como é que vai fiscalizar e tudo mais, e por onde vai e tudo. Né? Hoje a gente vê aí na nossa TV líderes mundiais tomando posse, né? tomando seu canto, né? pelo processo da gloriosa democracia, amém, e tudo mais. E em meio a tudo isso, também a crise de confiança em quem está confiando no trabalho dele, quem não confia, e por aí vai. Irmãos, aonde a gente deposita a nossa confiança? E a resposta está na palavra, certo? Confia no Senhor e o mais ele fará. Só que tem uma premissa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, fique em paz, e tudo vai acontecer no tempo certo. Eu gosto muito do verso 4 do Salmo 37, que ele diz assim, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o verso que vem imediatamente anterior ao que a gente leu aqui. Então, irmãos, por que a gente deve confiar em Deus? O momento é esse. O momento é da gente confiar em Deus mesmo, irmãos. O momento a gente olha para um lado, olha para o outro, vê o ser humano com as suas lutas, vê o ser humano com as suas
com as suas questões, com suas necessidades, suas preferências, certo? E aí a gente vê muita gente tentando fazer a sua vontade e não aquilo que é correto, certo? E aí a gente vem aqui, num dia desse, dizem, né? Dizem os estudiosos, ou não sei se é uma curiosidade, o verso central da Bíblia. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos e tudo mais. E se você dividir ela pelo meio, o verso que está no epicentro da Bíblia, ele se encontra... Eu nunca fiz essa conta, mas enfim, é muito interessante. Vale pelo menos como curiosidade. Se eu estiver errando, você relaxa, mas está valendo do ponto de vista da mensagem, certo? Mesmo que não seja exatamente o versículo que corresponde ao versículo do meio, certo? Tem a mesma quantidade de versículos antes e depois. Onde está esse verso? Ele está no Salmo 118, verso 8. E vou ler para você aqui. Vê o que diz o Salmo 118, 8. Olha que bonito. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Pronto. Então, querida, a resposta está aí. Eu podia ter feito a avaliação, podia ter feito uma mensagem baseada nesse verso, mas eu preferi ir lá para o Salmo 37. Por quê? Porque ele fala numa premissa muito importante para nós hoje, em meio a tudo isso que a gente está vendo o mundo vivendo. Essa crise de confiança, são pessoas que criticam mais, muitas vezes tem mais o que criticar, buscam mais a crítica do que a palavra de esperança. E nós que somos do Senhor, somos convidados a levarmos uma palavra de esperança. Ainda que a gente se indigne, ainda que a gente fique indignado, chateado, com raiva, por isso ou por aquilo outro, quem é que não fica indignado quando você assiste um cidadão de 20 e poucos anos de idade sendo vacinado porque é amigo desse ou daquele que está vacinando? O que é isso? Isso é o nosso Brasil, irmãos. Isso é o Brasil que ainda precisa de conscientização, ainda precisa ser sensibilizado para agir de forma correta. E aí a gente fica indignado. E aí o que a gente faz? Confia em quem? Olha, queridos, o negócio é confiar em Deus. E por que confiar em Deus? Primeiro, porque Deus pode todas as coisas. É simples. Deus pode todas as coisas. Quando a gente assiste, porque esse não quer vender ali, esse não quer conseguir ali, vai precisar da seringa, vai precisar do remédio, vai precisar do... Como é que eu faço? Eu faço o quê? Eu digo, meu irmão, confie no Senhor. Confio no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Muitas vezes o homem não apresenta caminho nenhum, mas aí Deus abre um caminho no ermo, amigo, viu, minha irmã? Deus abre um caminho no deserto, Deus abre o mar para você passar, Deus aplana as tuas veredas, Ele tira as pedrinhas para você não se machucar e deixa tudo aplanadinho para você passar. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o seu caminho a Ele e confiar nele, absolutamente consciente de que Ele pode todas as coisas. O profeta Isaías disse lá no verso 13 do capítulo 43, ele disse assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Eita, coisa linda. Queridos, esse é o Deus que a gente serve. É esse o Deus que leva a gente ao verso 4 do Salmo 37. Quando essa certeza vem no seu coração, entende? Aí você se deleita no Senhor. E quando você se deleitar no Senhor, Ele que entende os desejos do teu coração, deleita-te no Senhor. Ele então satisfará os desejos do teu coração. Então confie em Deus, queridos. Primeiro porque Deus pode todas as coisas. E outra, que Deus não falha. Deus não é igual a mim e a você. Eu posso errar, eu errei, já errei, tenho errado muito, e ainda errarei muitas vezes à frente. Por quê? Porque eu sou igual a você, absolutamente imperfeito, eu sou atrapalhado, eu sou ruim de serviço, sou muito ruinzinho de serviço, irmãos. Eu tenho a absoluta consciência da pessoa que eu sou. Sou um servo de Deus, sou, mas eu tenho as mesmas fragilidades, as mesmas dificuldades que qualquer um tem. Então qual é a diferença, queridos? Qual é a diferença entre o Senhor e o ímpio? Bom, é porque eu sou servo de Deus e eu tenho temor de Deus. E eu, como povo de Deus, eu estou lutando contra os impulsos da minha vontade, que muitas vezes dá vontade de soltar um palavrão, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada e tomando proveito dessa ou daquela situação. Aí a gente, ao invés de soltar um palavrão, a gente ora a Deus e diz: Senhor, eu estou irado,
em nome de Jesus, toma conta desse negócio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai, meu Deus do céu. O povo nem sabe. Quando você bota o seu joelho no chão e intercede ao Deus vivo, irmãos, aquele que está caindo nas mãos de Deus, ai, 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 ai. Tá certo? Esse povo que cai nas mãos de Deus tem duas alternativas, duas coisas boas. Primeiro, porque Deus é amor. E ele não vai envergonhar. E outra, que se a pessoa não tomar jeito, aí vem a justiça, queridos. Aí dá licença, vai colher aquilo que planta. Porque Gálatas diz assim, tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Às vezes você está colhendo coisa ruim, porque você está plantando que não presta. Passa a vida inteira plantando, enrolando, abre teu negócio, enrola teus funcionários, não paga imposto, e agora está perguntando porque foi que teu negócio faliu. Não adianta perguntar, ai Deus, por que foi que o meu negócio foi para o brejo? Olha, você passou a vida inteira enrolando todo mundo, fazendo conta errada, desviando as coisas, enfim. Conduzir o seu negócio do teu jeito, não do jeito de Deus. Resultado, você quer colher o quê? Não deu certo porque você estava andando errado. Então, muitas vezes, a consequência das coisas que acontecem na vida da gente vem pela via de que a gente está plantando aquilo que não é bom. E se a gente está plantando o que não é bom, a gente acaba colhendo o que não é bom. Então, querido, esse Deus que a gente serve, confie nele. Por quê? Porque ele não falha. Ele criou o mundo em 6 dias e depois descansou. E aí você se lembra, queridos, se esse Deus que tem esse poder de criar o universo do nada e criou você, não tem outra pessoa na face da terra igual a você. Se ele criou todas as coisas, querido, querida, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, então relaxa. Eu não estou convidando você a ser irresponsável, porque a Bíblia diz assim, aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o depressa, conforme as tuas forças. Então, querido, querida, dê o seu melhor. Isso é o que você tem que fazer hoje. É dar o seu melhor e confiar em Deus, porque Deus pode todas as coisas e Ele não falha. Segundo aspecto, para que a gente não permita que essa crise de confiança alcance o coração da gente, é a gente saber que a fidelidade de Deus, ela é eterna. Deus é fiel, querido, querida, entendeu? Deus é fiel na tua vida, é fiel na minha vida. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda carta, ele diz lá no verso 23, ele diz lá no verso 13 do capítulo 2, olha, Timóteo, escuta essa, se formos infiéis, ele permanece fiel. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar-se a si próprio. Deus é fidelidade, queridos. É por isso que muitas vezes a gente nem entende. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não está lá muito correta e a gente percebe de alguma maneira as coisas boas acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e ama você. Agora não confunda isso com permissividade. Porque se tem algo que desagrada a Deus é quando a gente está no caminho que não serve a Ele. Tu te liga, fica bem ligadinho, viu? Fica bem ligadinha para manter a tua vida no prumo certinho. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não é incondicional. Viu? Vou te falar de novo, escuta essa. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não é incondicional. Deus vai dar o perdão a todo aquele que se arrepender. Ok? Então, o perdão de Deus, ele está condicionado, de certa forma, ao arrependimento. Se você não se arrepender, vai ficar como ímpio. Ok? Vai ficar como ímpio, que não sabe fazer diferença entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, não sabe discernir as coisas. Tá certo? Jeremias, no capítulo 3, lá em Lamentações, ele diz o seguinte, nos versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Olha que coisa linda. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Certo? Fidelidade é um dos nomes de Deus. Viu? Então, não troque a sua confiança por nenhuma outra. Deposite a sua confiança no Senhor, porque no tempo certo Ele fará a justiça benfazeja. Amém? Em segundo lugar, se liga aí, certo? Em terceiro lugar, continue confiando em Deus, certo? Continue confiando muito em Deus, porque olha, eu posso falhar com você? Posso falhar.
certo? Mas saiba de uma coisa, Deus é Pai, viu? Deus é Pai. Deus é Pai. E sabe o que significa isso? A turma por aí brinca dizendo assim, Deus é Pai, não é padrasto. É verdade. Se bem que eu não estou aqui dizendo que tem padre. O pai é melhor, o padrasto é ruim. Não, tem pai que cuida melhor do que o padrasto, é verdade. Tem padrasto que cuida melhor do que aquele que foi pai. Não estou querendo fazer juízo aqui. É apenas uma expressão que o mundo coloca, dizendo o seguinte, aquele que é pai verdadeiro e deve amar aquilo que é seu, esse é o amor que Deus tem por você. Tá bom? Eu louvo a Deus pelos pais de verdade, e aqui eu estou incluindo os pais que são os pais segundo a carne e aqueles pais que são pais, certo? Que são pais que adotaram, que receberam como filho, porque isso é o que acontece comigo, com você. Quando a gente abre o coração e confessa Jesus Cristo como Senhor, nós somos enxertados na videira e somos chamados filhos de Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Ou seja, meu irmão, nós passamos a ter status de filho, certo? E aí, o que é que você quer mais? Diante desse Deus que é amor, certo? Esse Deus cuja essência do seu caráter se expressa por gente feito a gente todos os dias. Irmãos, Deus amou o mundo de uma maneira tão sublime que deu a mim e a você de presente Jesus de Nazaré, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, certo? E se ele amou o mundo dessa forma tão tremenda, certo? Quanto mais, né, quando ele tem um relacionamento de intimidade com um bom filho, com uma boa filha, certo? Com gente que ele conhece desde antes de ser formado na barriguinha da mãe, tá bom? Então, querido, querida, eu quero aqui encerrar essa breve mensagem dizendo a você algumas coisas muito importantes para que você hoje blinde o seu coração com relação a a esses apelos do mundo, para que você abandone um pouco a sua confiança em Deus e passe a confiar mais na ciência, no ser humano, certo? Olha, alô, meu povo, eu sou médico veterinário, eu também sou pesquisador, eu caminho no meio da ciência, entendeu? A ciência é uma bênção. Deus deu ao homem inteligência, sabedoria para buscar entender o mundo que nos cerca. Para quê? Para que a gente possa usar as ferramentas que Deus nos deu para a gente viver melhor. Hoje o mundo, olha, eu estou aqui cercado de ciência, por todo lado. Vidro, metal, luz. Tem aqui dois refletores aqui para poder dar uma iluminação melhor, tudo mais. Olha aí a gente aqui, né? Quando eu era menino, um dia desse eu brinquei. Quando eu era criança, tinha um desenho animado chamado Jonny Quest. E ó, tem gente aí que vai lembrar. Os que não lembram, relaxa, não é do seu tempo não, era do meu tempo. E naquele tempo, Jonny Quest, que era um desenho animado, ele se comunicava, tinha negócio de nave espacial, assim, de veículo voador. Daqui a pouco está acontecendo isso aqui também, mas ele tinha um comunicador que ele via o rosto do pai, comunicava com o pai, vendo o rosto e a gente olhava. Hoje é uma realidade, a gente faz ligação de vídeo, está aí. Então estamos aqui, eu aqui na minha casa quietinho e você na sua casa recebendo essa palavra abençoada, essa palavra para abençoar a sua vida, tá? Estamos cercados da ciência, não negamos, queridos. Louvado seja o nome do Senhor pelos bons cientistas, por cada um que deu o seu suor. Alguns deram a própria vida, certo? Procurando as soluções para que a gente hoje, a humanidade hoje, pudesse desfrutar, ainda que dessa forma, no começo é assim, certo? Mas a vacina já chegou em tempo recorde, jamais a humanidade viu o desenvolvimento de uma vacina acontecer de forma tão rápida, tá certo? O que é isso, querido? Sabe o que é isso? É a inteligência que Deus deu ao ser humano. Louvado seja o nome do Senhor pela ciência. Louvado seja o nome do Senhor pelas pessoas que estudam, pelos estudiosos, por aqueles que são curiosos da vida e procuram aí desenvolver, né, os seus trabalhos de forma séria, de forma resoluta, né, e, enfim, proporcionar à humanidade, né, umas condições melhores para caminhar. Mas nem por isso a gente vai confiar mais na ciência do que em Deus. Nem por isso.
Porque a ciência tem seus caminhos, mas ela não tem todas as respostas e nem precisa ter. Ela não está aqui com esse propósito. Tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, descanse. Eu quero dizer a você que Deus cuida de você. Ele cuida de você da hora que você acorda até a hora que você acorda. Porque a Bíblia tem um verso que diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Sabe o que significa isso? Deus cuida de você enquanto você está dormindo. Deus está preparando um dia novinho para você enquanto você está dormindo. Ele está preparando tudo isso. Está preparando. Já pensou que coisa linda? Preparando um dia maravilhoso para você. Para mim também, certo? E é esse Deus de amor que nos ama, que tem o melhor para mim e para você. Viu? Deus tem o melhor para nós. Deus não nos alimenta de migalhas, de jeito nenhum. Deus nos alimenta com o pão da vida. E esse pão desce fresquinho do céu todos os dias para alimentar a gente faminta, feito eu e você. E eu aqui encerro dizendo o seguinte, que com tudo isso, com todos esses aperreios do mundo inteiro, Deus é onipotente, onisciente, pode todas as coisas. É verdade. Mas Ele não se esquece de você. Viu? Você é filho único do Senhor, filha única do Senhor. Eu me lembro quando eu digo isso, um biólogo que eu conheci, Fernando de Noronha, e ele disse assim uma vez comigo: olha, pastor, em cima daquele monte ali, tá vendo onde está aquele instrumento lá rodando? Aquele é um radar da aeronáutica. Ah, bonito. Pois ali, né, perto daquela área lá, tem uma planta que só se encontra ali, no mundo inteiro só tem ali. Como é que o senhor explica isso? Foi descoberta um dia desse. Eu digo, foi mesmo. Pois olha que coisa linda, deixa eu te comunicar uma coisa. Pois eu acabo de comunicar, eu quero comunicação fresquinha, está preparado para receber? Ele, tô. Pois eu conheço um ser vivo que é único, não tem em nenhum outro lugar do mundo, nenhum lugar outro do mundo, nenhum outro igual, certo? E só tem aqui na ilha de Fernando de Noronha. Aí ele, foi mesmo, o senhor descobriu? Eu descobri. E está onde esse ser vivo? Ele está aqui falando comigo. E ele começou a rir. E eu disse, meu amigo, sabe quantas pessoas iguais a você existem na face da terra? Nenhuma. Viu, querido, viu, querida? Você é filho único, filha única do Senhor. Papai do céu, quando te fez, jogou a forma fora, porque você é lindo, você é linda, é perfeitinho, é do jeito que Deus te fez. Ele só pensou no que é melhor para fazer uma pessoa bonita feito você. Amém? Então, querido, querida, descansa, confia nele, sabe? Porque ele conhece você mais do que você se conhece. Amém? Então descanse, confie nele. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, tudo isso que a gente precisa, Ele fará. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o amor é a essência do teu caráter. Deus é amor, tu és amor, Senhor, nós queremos te agradecer por esse amor, por essa realidade de ti que é derramada sobre a nossa vida todos os dias, da hora que a gente dorme, da hora que a gente acorda. E enquanto a gente dorme, tu estás aí a preparar um dia novinho. Não houve na história da humanidade jamais um dia igual ao outro. Os dias são diferentes. Portanto, essa realidade de que tu fazes novas todas as coisas acontecem todos os dias, bem diante dos nossos olhos, e ainda que os nossos olhos estejam fechados no soninho, isso está acontecendo, ó Senhor, nós queremos te agradecer. Derrama sobre nós mais dessa fé, que a tua palavra nos diz que fé é dom gratuito teu. E nos permita, Senhor, no meio da tua misericórdia, em meio às nossas insuficiências, em meio às nossas muitas falhas, termos a decência de reconhecendo o quanto nós somos lerdos, o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós somos tão cheios de deficiência, e reconhecendo as nossas limitações, podermos voltar ao caminho estendendo a mão, um dia como Pedro, que afundava no mar quando perdeu o foco,
a tua mão se estendeu para ele, trouxe ele de volta, disse: por que você duvidou? Teve medo? Pois é. Tira-nos, Senhor, do lamaçal que muitas vezes a gente se afoga. Tira da gente do lamaçal de inconsistências, de falta de confiança em que muitas vezes a humanidade quer jogar a gente. E coloca a tua igreja no prumo certo, na direção certa. Porque nós sabemos que se estivermos contigo, nós iremos muito mais longe. Confiando em ti, os teus propósitos, todos eles se realizarão. Porque em meio a tudo isso, o nosso lugar é se deleitar em ti, para que tu satisfaças os desejos do nosso coração. Nós te agradecemos por isso, pedindo a tua bênção para os dias adiante, que a tua bênção seja derramada sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, todos eles, dos menorzinhos até os maiores, até o mandatário do país. Nós oramos por ele, ó Deus. Oramos pelo presidente, oramos pelo vice-presidente, oramos pela equipe de ministros, oramos pelos governadores, pelos prefeitos, pelas câmaras de vereadores, pelos médicos, por todos os que estão participando dos processos decisórios em meio a tudo isso. E estende a tua mão, Senhor, sobre a humanidade. Resgata esse povo, traz o que for preciso para que o povo tenha tranquilidade, porque é na tua confiança que a gente vai andar em paz. Nós te agradecemos por isso, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém.